Estamos ao vivo, Pai seja convosco. Vamos dar início a essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos neste momento. Estamos aqui com a congregação de unida. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, damos início a essa escola bíblica. Pedimos, ó Deus, que venha nos inspirar no ensino da Tua Palavra, para que cada um dos nossos irmãos seja edificado através do ensino da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, neste sábado, estarmos reunidos aqui como irmãos, juntamente com todos os irmãos que estão participando também online, para a transmissão desta escola bíblica. Senhor nosso Deus, que a Tua presença é muito importante, esteja nos nossos corações neste momento, nos orientando e gravando em nosso coração a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida, por tudo que tem nos dado. Olhai por todos os nossos irmãos, suprindo as necessidades primeiramente espirituais e depois materiais. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção. E pedimos também, Senhor, que nos ajude na divulgação do Santo Evangelho através dos canais, das plataformas, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos atingir o máximo de pessoas segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu vou colocar aqui, então, Bíblia Online para a leitura da Palavra de Deus. Está aí? Hoje o estudo é na Epístola de Gálatas, né? As Epístolas de Paulo. Nós estamos gravando esta live e depois nós vamos subir ela para a plataforma do Rumble. Gálatas capítulo 5 vai ser o estudo de hoje. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda aí a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei segundo uma só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis
e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, E a que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Muito bem. Então, fizemos a leitura aí de Gálatas, capítulo de número 5. Então, vamos à exegese da Epístola ao Gálatas, hoje no capítulo 5. Nós vamos fazendo essa série das Epístolas de Paulo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Compreendam que houve uma mudança de sacerdócio. A mudança de sacerdócio, que foi do sacerdócio levítico, que estava debaixo da lei mosaica, da Torá, a lei mosaica, muitas partes da Torá. E nesse ministério levítico existiu um compêndio de leis ligada a uma nação e a um culto centralizado em Jerusalém. Sacrifícios, festas, sábados cerimoniais e vários rituais que estavam impostos até a correção. Na nova aliança, este compêndio de lei, esse ministério levítico, passa a ser um jugo. Um jugo, aliás, admitido pelos próprios apóstolos, um jugo que nem os próprios judeus, um jugo que nem nossos pais suportaram, Tá aqui, Tá aqui o versículo. Atos 15, versículo 10, na resolução lá do Concílio de Jerusalém. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Nem eles que eram judeus mesmo, que estavam lá já preparados para isso, nem eles conseguiram suportar esse jugo.
E aí o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas que eles estavam recebendo um jugo que iam colocar eles em servidão. Tá? Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, quem estava querendo circuncidar eles lá? Quem que vocês acham que era que estava com essa ideia? Quem colocou essa ideia lá para eles se circuncidarem? Quem que vocês acham? Os judeus que estavam falando aquela coisa lá, ó, se você não se circuncidar, não guardar toda a lei de Moisés, você não vai se salvar, que deu aquele problema lá do concílio de Jerusalém. Vamos voltar lá para o concílio de Jerusalém, Atos 15, né? Que estava falando exatamente essa questão aí, ó. Olha o que aconteceu lá, para vocês entenderem o contexto de Gálatas. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Percebe? Aí o que aconteceu? Paulo e Barnabé tiveram uma não pequena discussão e contenda contra eles. Isso deu um problemaço. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então houve uma interferência dentro da igreja, esses judeus que queriam trazer de volta todo o jugo da lei, circuncisão, guardar festas, né? E vocês vão perceber que aqui não é questão de lei de Deus, não, irmãos. Mesmo Gálatas 5, Paulo não está falando da lei de Deus, ele está falando das leis ligadas a Moisés e o sacerdócio levítico. Dízimo, guarda de festas, circuncisão, sacrifício de animais, votos, todo aquele jugo que existia naquela época. Sim. Compreende, irmãos? Tá? Aí começaram então e fizeram um concílio, né? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E aí chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, são os presbíteros. Eles anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aí, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Está vendo? Ainda existia aquele espírito farisaico de fariseus que se converteram para Jesus, para Yeshua. Eles queriam fazer o que com os gentios? Que eles se transformassem em judeus, prosélitos, circuncidados, para guardar toda a lei de Moisés. E aí houve um concílio e se determinou que não fosse imposto a circuncisão e o jugo da lei de Moisés no compêndio das leis mosaicas, ligadas ao ritual antigo, ritual que já estava caducado. Pareceu bem a eles e ao Espírito Santo. Percebe, irmãos? Não foi só os apóstolos. O próprio Espírito de Deus estava em unanimidade com aquela decisão. Ó. E Deus, que conhece o coração, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também nós. Deus estava dando o Espírito Santo aos gentios também, que estavam crendo em Jesus, sem necessidade de circuncisão. Certo. E aí, por final,
eles dizem que, versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então, em Gálatas 5, o que está acontecendo? O apóstolo, ele está falando exatamente dessa imposição. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto que todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele está falando aqui do ritual mosaico, compreende, irmãos? Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Logicamente, voltar a fazer sacrifício de animal, sendo que Jesus morreu para cada um dos salvos. Voltar a fazer memória de pecados, sendo que foram remidos e apagados seus pecados pelo sangue de Jesus. Então, Paulo está falando, se você novamente voltar por esse caminho, caiu da graça, está apartado de Cristo. Não foram exatamente eles, por estarem firmes nisso, rejeitaram o Messias? Não enxergaram o Messias, quiseram se justificar através da lei, acabaram rejeitando o Messias? É isso que leva o judaísmo messiânico aí, que quer imitar judeus. Leva a isso. Percebe? Porque nós, pelo Espírito, na fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A circuncisão e a incircuncisão não tem valor nenhum. O que importa é obedecer à lei de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? Vamos ver aqui. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Percebe, irmãos? Então vocês estão vendo aqui que os mandamentos de Deus não tem nada a ver com a lei mosaica. Paulo está falando que quem quer guardar a lei, não está falando da lei de Deus, está falando da lei mosaica, e se justificar por ela, caiu da fé. Agora aqui está falando que a circuncisão e a incircuncisão não vale nada, mas o que é importante é a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7,19. Então aqui é uma prova de que Gálatas capítulo 5 não está falando da lei de Deus. Está falando da lei de Moisés, daquelas leis que estavam ligadas a rituais de sacrifício, circuncisão, guardar festas, guardar sábados cerimoniais. Aí Paulo fala: corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou, quer dizer, não vem da parte de Deus. Era a interferência desses fariseuzinhos que estavam naquela época lá. A mesma interferência que existe nos dias atuais, de certos fariseuzinhos que infiltram no nosso meio, querendo puxar de novo para ao ritual, guardar festas, praticar circuncisão, guardar Yom Kippur, fazer votos, esse tipo de coisa que estavam ligados ao ritual mosaico. Jugo de servidão. Jugo que nem os próprios judeus aguentaram. Os mais zelosos não aguentaram. E querem impor sobre os gentios. E estavam lá interferindo na igreja gálatas. Aí ele fala, um pouco de fermento
leveda toda a massa. Então, toda pessoa que entra no nosso meio tentando trazer novas doutrinas antibíblicas é fermento. É fermento, irmãos. É leveda a massa. É, doutrina de homem. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, quem vem fermentar a igreja com novas doutrinas contrárias à Bíblia, é o que está falando aqui, Paulo, sofrerá condenação. Né? A doutrina de dízimo, ela é uma doutrina do jugo da lei ou da nova aliança? O que vocês acham? Jugo da lei. Vamos até repetir todo mundo junto. A doutrina do dízimo é jugo da lei mosaica. Vamos lá. A doutrina do dízimo é jugo da lei mosaica. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, por quê? Sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Para esses judeus messiânicos aí que diz que Paulo continuou guardando toda a lei mosaica, ele fala, se ele continuasse a pregar a circuncisão, por que estou sendo perseguido? Ele era perseguido porque ele não pregava mais circuncisão para os gentios. Logo o escândalo da cruz está aniquilado, quer dizer, ele não pregava a Cristo crucificado. Então aqui derrota esse argumento, mas Paulo ainda guardava as festas, a circuncisão e tal. Não. Ele fala que se eu fosse pregador da circuncisão, eu não ia ser perseguido. Estou sendo perseguido por quê? Ele está sendo perseguido porque ele estava pregando contra a circuncisão para os gentios. Óbvio, muito óbvio. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Ele estava realmente muito chateado, né? É revoltante mesmo, irmãos. Eu me coloco na posição do apóstolo Paulo naquela época. Ganhou as almas, viajou, teve o maior trabalho para trazer aquelas almas, doutrinou elas corretamente, e vem esses fariseus fermentadores, pescador de aquário, né? Praticar canibalismo espiritual. Era o que estava acontecendo aqui. Canibalismo espiritual. Dentro da própria igreja, esses fariseus, falsos irmãos, tentando destruir os irmãos que estavam firmes na fé, com fermento, querendo fazer eles voltarem ao jugo da lei. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, lá no sistema religioso, você era obrigado a pagar dízimo lá. Se você não pagasse dízimo, você era amaldiçoado. Você estava debaixo de maldição. Né? Quanta gente pagava dízimo por medo de ser considerado roubador de Deus? Não era assim? Estava lá no jugo da servidão. Ainda é, né? Ainda é, né? Muito bem lembrado, irmã Poliana. E agora você vem para a liberdade, que é a contribuição voluntária, feita por amor. Por que você vai voltar de novo para aquele jugo da escravidão? Por que você vai voltar para esses rudimentos mentirosos que foram cravados na cruz? O dízimo foi cravado na cruz. Sim. Não tem mais dízimo na nova aliança. Mas vocês acreditam que tem gente, às vezes até do nosso próprio meio, que está voltando para esse tipo de coisa? Né?
Agora vocês vão ver no versículo 14 que Paulo não estava falando lá da lei de Deus, estava falando da lei mosaica, porque ele fala assim, ó, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que lei que Paulo está falando aqui agora? Os 10 mandamentos. Não são os 10 mandamentos que resumem amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Sim. 4 mandamentos relacionados à nossa relação com Deus e 6 mandamentos relacionados com o nosso próximo, que resumem em amar. Então, aqui no versículo 14 é uma prova de que Paulo não está falando da lei de Deus, ele estava falando da lei mosaica. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Bem... Tirou o canibalismo? É, o canibalismo, tá vendo? Canibalismo espiritual. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Muito bem. Olha aí. Muito bem. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Estar na transgressão da lei. Só está debaixo da lei quem está transgredindo. Né? A lei de Deus. E aí ele fala sobre as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Aqui ele mapeia tudo. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que é briga, né? Emulações é fingimento, ira, peleja, lutas, dissensões. Dissensões é obra da carne. Heresias. O que é heresias? Doutrinas contrárias à Bíblia. Obra da carne. Heresias. Inveja, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a pessoa que abandona a verdade e vai para a heresia, ela está colocando em risco a salvação dela. Ou que pratique qualquer uma dessas obras aqui que está descrito. Agora, qual que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. A lei de Deus, ela reprime quem pratica contra essas coisas. Está debaixo da lei quem faz essas coisas. Quem é invejoso, quem é mentiroso, quem prega mentira, quem é glutão, quem é alcoólatra, quem é viciado, quem pratica lascívia, idolatria, feitiçaria, dissensões. A Bíblia diz que quem pratica dissensões não tem o Espírito. Ó, são sensuais, sem o Espírito. Ó, Judas 1:19. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Esses são os que causam dissensão, separam-se e não têm o Espírito de Deus. Então, causador de divisão contra a verdade não tem o Espírito de Deus, é sensual. Fica seduzindo as pessoas para o lado dele, para os pensamentos dele, e não para a verdade da Bíblia. Percebem aqui, irmãos? Muito bem. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida
eterna. Gálatas 6:8. No próximo capítulo, nós vamos estudar sobre Gálatas 6:8. E aí, mas o fruto do Espírito, nós lemos, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos, concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Maravilha. Irmãos, estamos extraordinariamente transmitindo através do Telegram. Foi gravado, graças a Deus. Vamos depois disponibilizar na plataforma Rumble. Assim nós encerramos aqui a gravação. Deixa eu terminar.